Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer a correção de alguns exercícios sobre divisão celular. É uma revisão para quem for fazer uma avaliação sobre esse assunto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você pegar o PDF com essas questões, tá? Para você estudar. E se você ainda não está inscrito, não esquece, se inscreve no nosso canal. E nos acompanhe também lá no Instagram, Biologia com a Aline Luna, tá? Gente, mais de 60% das pessoas que assistem nossas aulas não são inscritas. Então, por isso que toda aula eu peço, inscrevam-se no nosso canal, que é importante a gente saber a quantidade de pessoas que nos acompanham e assistem nossas aulas, tá bom? Antes de fazer a correção dos exercícios, eu vou fazer só uma revisãozinha para a gente lembrar alguns detalhes básicos da divisão celular, da mitose e da meiose. Então, vamos lá. Mitose, onde é que ela acontece? Ela acontece na reprodução de seres unicelulares, ela acontece para o desenvolvimento embrionário, tá? Dos indivíduos, para o crescimento dos indivíduos, para a recuperação de alguma parte danificada do organismo. Também acontece a mitose para repor células que ou já envelheceram e têm que ser renovadas periodicamente, ou aconteceu algum problema, algum dano mesmo, um problema que não era esperado e foi preciso surgirem novas células sadias para repor naquele lugar que foi danificado. Então, vamos lá. Na mitose, sequência, tem lá os cromossomos. Antes de qualquer divisão celular, a gente tem a intérfase, que dentre de várias atividades que ocorrem na intérfase, é o período em que a célula multiplica o material genético, ele vai duplicar o material genético. Então, aqui inicialmente, eu tenho 2 cromossomos na forma simples e aqui eu tenho 2 cromossomos duplicados, tá? Na mitose, a gente vai ver que vai se manter as células, o número de cromossomos, e o que a gente vai fazer é só separar as cópias, tá? Que foram geradas na intérfase. Então, aqui, a mitose, ela é formada pelas etapas prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, o núcleo se desfaz, os cromossomos se condensam, se tornam mais visíveis. Na metáfase, é o que está expresso aqui, é a etapa em que os cromossomos estão na parte equatorial da célula. A anáfase é quando os cromossomos eles vão se separar e eles vão para os polos, e a telófase é quando a célula se torna realmente individualizada. Então, eu tenho aqui uma célula com 2 cromossomos, um azulzinho e um vermelhinho, e no final essa célula vai dar origem a 2 células com a mesma quantidade de material genético, tá? Então, eu tenho células diploide que darão origem a 2 outras células diploide. Isso é mitose, certo? Na meiose, a gente tem 2 etapas. A gente tem a etapa reducional, que é a meiose 1, e a gente tem a etapa equacional, que é a meiose 2. Então, bora lá. Antes de começar a divisão celular, mesma coisa. Eu tenho uma célula diploide que passa pela intérfase. Na intérfase, ocorre a duplicação do material genético. Então, aqui eu já tenho cromossomos duplicados. Esse cromossomo vai passar pela meiose 1. As mesmas 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Porém, na prófase da meiose 1, ocorre o que a gente chama de crossing over, é uma recombinação desses cromossomos, que aqui vocês podem ver, ó. Eu tenho um cromossomo vermelhinho, tenho um cromossomo azulzinho, então eu tenho aqui, ó, quando ocorre o crossing over, o vermelhinho carregou uma parte do azulzinho e o azulzinho carregou uma parte do vermelhinho. É a troca de informação entre os cromossomos. Então, na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, a gente vai ter a redução do número de cromossomos. Aqui, inicialmente, eu tinha uma célula com 2 cromossomos. Aqui, após a meiose 1, eu já tenho 2 células com a metade do material genético. Não são mais 2 cromossomos. Aqui eu só tenho 1.
Na meiose 2, é a etapa equacional. É a etapa em que a gente vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então, essas duas células que foram originadas na meiose 1, elas vão passar por um outro processo, prófase, metáfase, anáfase e telófase também, em que vai sofrer a separação das cromátides irmãs. Então, eu tenho aqui uma célula, as cromátides irmãs vão se separar e vão dar origem a duas células. Aqui, da mesma forma, na meiose 2. Observem uma coisa. Eu tenho uma célula diploide e ela deu origem a 4 células haploide com metade do material genético. Outra coisa. Observem que nessa situação em que houve recombinação, eu tenho 2 células com material genético idêntico ao da célula original. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, essa daqui vai ter o mesmo material genético desse cromossomo aqui e essa daqui vai ter o mesmo material genético desse cromossomo aqui. Porém, essa célula e essa célula, elas vão ter material genético recombinante. Então, elas vão ter um pouquinho de diferença na sequência de informação desses cromossomos, ok? Então, esse foi um resumozinho sobre mitose e meiose. E agora a gente vai passar para os exercícios. Primeira questão. Os cromossomos se condensam e o citoesqueleto se reorganiza, formando um feixe de microtúbulos que percorre a célula de pólen. Vamos lá. Essa frase descreve a formação de 1, que é um fenômeno que acontece, na 2, que é uma etapa, né? Então, a frase descreve a formação de 1 e fenômenos que acontecem na 2, que é uma etapa. Os cromossomos se condensam e formam um feixe de microtúbulos. O que seriam esse feixe de microtúbulos? É o fuso, as fibras do fuso que vão puxar futuramente as cromátides irmãs ou os cromossomos homólogos, dependendo do tipo de divisão que for. Então, e quando é que acontece essa descondensação dos cromossomos e essa formação desse fuso? Na prófase, tá? Então, vamos lá ver qual é a questão. Qual das alternativas substitui corretamente 1 e 2? 1, que é o que é formado. Fuso acromático, que acontece na prófase. Alternativa D. Foi fácil, né? A próxima questão é uma questão dissertativa. E eu vou falar bem resumidamente para vocês. Vamos lá. Determine quais as funções da mitose em organismos unicelulares e em organismos multicelulares. Lembra-se que a mitose dá origem às células somáticas, tá? Então, vamos lá. Quando a mitose ela acontece em indivíduos unicelulares, ela está sendo utilizada na reprodução. Se o indivíduo é unicelular ele se divide em 2, ele está se reproduzindo, ele está dando origem a novos indivíduos. Já nas células de indivíduos multicelulares, ele vai ser responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento dos indivíduos, né? E aí a gente vai lembrar lá da fase embrionária. Inicialmente são 2 células que se unem, o óvulo e o espermatozoide, e dá origem a um indivíduo com zilhões de células. E também reparação de danos no corpo, como eu já falei para vocês, ou para recompor alguma célula envelhecida, ou para recompor alguma célula por algum motivo danificada, essas células sofrem essa divisão. Certo? Lembrando que nossa pele, alguns órgãos, eles recompõem a célula em um certo período de tempo. Então, para a reposição dessas células, a gente verifica o quê? A divisão, a reprodução das células, a divisão celular, que no caso é a mitose de células somáticas. Lembrando, meiose é a divisão que vai formar apenas gametas, ok? Próxima questão. Em qual fase da mitose ocorrem fenômenos praticamente opostos ao da prófase? E aí eu pedi para os alunos fazerem um quadro comparativo, eu não fiz aqui no slide, mas vocês vão entender. Bom, o que ocorre na prófase? Os cromossomos que já foram duplicados anteriormente, eles vão se condensar para se tornar mais visíveis.
A carioteca ela vai se desfazer. Para que ela vai se desfazer? Para poder esse material genético ficar disperso no citoplasma e ficar mais fácil para poder fazer a divisão celular, de fato. Eu quero saber qual é a etapa que é o oposto da prófase, ou seja, que em vez de condensar os cromossomos, descondense, e que em vez de desfazer o núcleo, esse núcleo seja refeito. Qual é a etapa? É a telófase, tá? Então, coloquei para vocês, prófase, condensação dos cromossomos e desaparecimento do núcleo, e a fase que é oposta a ela é a telófase, que é a descondensação dos cromossomos e o reaparecimento do núcleo, tá? São vasos opostos, é o início e o fim, né, da divisão celular. Bora lá para a próxima questão. Quantas cromátides se espera encontrar em cada núcleo celular humano na prófase e na telófase da mitose? Bora lá. Informações. Quantos cromossomos nós possuímos, nossas células diploides, quantos cromossomos possuímos? 46. Lembrando que desses 46, 44 são cromossomos autossomos e 2 cromossomos são cromossomos sexuais, certo? Então, vamos lá. Quando esses 46 cromossomos eles passam pela intérfase, eles são duplicados, ou seja, são formados cromátides, cópias das cromátides originais. Eu ainda terei 46 cromossomos depois da intérfase. Qual é a diferença? Antes da intérfase, eu tenho 46 cromossomos simples. Depois da intérfase, eu tenho 46 cromossomos com cromátides irmãs, ou seja, eles serão duplicados. Gente, se eu desenhando a mão livre é feio, imaginei com um mouse. Mas enfim, vamos lá. Então, ele quer saber quantas cromátides eu vou ter. Na prófase, já vai ter ocorrido a duplicação do DNA. Então, em vez de ter 46 cromátides, como é aqui no início, eu vou ter quanto? O dobro. Serão quantos? 92 cromátides. Lá na telófase, o que aconteceu? Essas cromátides elas já foram separadas. E agora, eu vou ter 46 cromátides em cada célula da mitose. Lembrando, célula diploide, quando passa por mitose, dá origem a mais 2 células diploides. Então, o que diferencia aqui? Número de cromátides. Na prófase, eu vou ter 92 cromátides porque os cromossomos estarão duplicados. E na telófase eu vou ter 46 cromátides em cada célula, porque nessa parte aqui já foram separadas as cópias, aqui eu já vou ter cromossomos simples, certo? Gente, qualquer dúvida, não esquece, escreve aqui no comentário que a gente tira a dúvida, tá? Próxima questão. Em determinada espécie animal, o número diploide de cromossomos é 22. Vamos anotar essa informação. Então, 2N é igual a 22. Se fosse nos seres humanos, 2N seria 46. Mas a questão está dizendo que nesse animal, uma célula diploide, ela possui 22 cromossomos. Ele quer saber o quê? Nos espermatozoides, nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontrados respectivamente. O número de cromossomos ele vai alterar somente nas células o quê? Sexuais, nas células germinativas. Então, nos espermatozoides e nos óvulos, que são células originadas através de meiose, eu vou ter a metade, eu vou ter uma célula, são células haploides, eu vou ter metade desse número aqui. Então, vai ser o quê? 11. Então, bora lá. Nos espermatozoides, eu vou ter quantos? 11, a célula germinativa. Nos óvulos, eu vou ter quanto? 11 também, a célula germinativa. Nas células epidérmicas, eu vou ter quanto?
22. Por quê? Porque são células somáticas, né? Então, vamos lá, alternativa C, 11, 11 e 22, respectivamente. Certo? Bora lá para a próxima. O período que precede a mitose é denominado intérfase ou interfase. Nessa fase, ocorre a duplicação do DNA, evento que garante a transmissão de informações existentes na célula original para cada uma das células filhas. A duplicação do DNA Gente, isso é muito fácil. Sem graça. A duplicação do DNA origina a formação de pares eu acabei de falar. Quando passa pela duplicação, eu dou origem a novas cromátides. E essas cromátides que estão unidas pelo mesmo centrômero, eu chamo de cromátides irmãs, presas umas às outras pelo centrômero. Alternativa A, de Aline. Próxima questão. No laboratório, o núcleo de uma célula da espécie A, então da espécie A, eu peguei o núcleo. Foi retirado e implantado numa célula óvulo B, foi implantado lá no óvulo da célula B. O núcleo desse foi implantado no óvulo desse, de B, cujo núcleo havia sido removido. Caso essa célula ovo se desenvolva até a formação de um novo indivíduo, ele teria as características da espécie A ou da espécie B. Gente, onde é que está o material genético? No núcleo. Dá todas as informações do indivíduo. Então, ele vai ter a característica da espécie A, porque é dela que vem todo o material genético, toda a informação do indivíduo. Certo? Facinho também essa. Essa também é ótima. Bora lá. O esquema abaixo representa 3 fases do ciclo celular de uma célula somática. Parou aí. Célula somática é mitose ou é meiose? Mitose, tá? Célula somática é mitose. Ok. Qual é o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em questão? Aline do céu, como é que eu vou saber? Bom, primeiro, se aqui é uma mitose, eu vou contar o número de cromátides irmãs que estão sendo separadas aqui, né? Não é? Eu tenho 4 cromátides para um lado, 4 cromátides para o outro, o que leva a crer, a gente entender que o indivíduo diploide dessa espécie aqui possui 4 cromossomos, né? São 4 para um lado, 4 para o outro, que estão se separando. São as cromátides irmãs, não é? Elas não são só cópias. Pronto. Então, diploide. Qual o número de cromossomos em uma célula haploide do organismo em questão? É a metade. São 2 cromossomos. Se aqui é mitose, se ocorresse a meiose, ia dar origem a indivíduos com 2 cromossomos. Ou melhor, iria dar origem a células com 2 cromossomos, tá? Identifique se a célula representada é de um animal ou de uma planta. Aponte 2 características que permitam fazer essa identificação. Primeiro, essa célula não possui parede celular, animal. Segunda, a divisão aqui na telófase, como é que está ocorrendo? De fora para dentro, como se eu estivesse estrangulando a célula, de fora para dentro. Então, isso aqui também ocorre só em células animais. Em células vegetais, essa separação na telófase, ela ocorre de dentro para fora, com o surgimento de algumas proteínas que vão permitir essa separação. Pronto. Então, célula animal, nem tem parede celular, e na telófase, a separação dessas células, ela ocorre através de estrangulamento. De um modo bem grosseiro de falar. Estamos terminando. Vamos lá. A figura, essa daqui vocês vão prestar atenção, tá? Quer dizer, todas, mas vamos lá. A figura mostra a etapa de segregação de um par de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Em uma meiose, que não ocorreu permuta, ou seja, não houve aquela troca, recombinação de informações.
No início da intérfase, antes da duplicação cromossômica que precede a meiose, um dos representantes de um par de alelo mutou por perda de uma sequência de pares de nucleotídeo. Então, vamos aqui. Eu tenho esses 2 cromossomos. Vamos dizer que esse abençoadinho aqui, ele sofreu algum tipo de alteração. Vou colocar aqui uns pontinhos amarelos nele. Pronto, ele sofreu aqui algum tipo de alteração. Não foi permuta, foi alteração nele, tá? Que ocorreu no início da intérfase, então antes da duplicação. Beleza. Cadê? Um par de alelos mutou por perda de uma sequência de pares de nucleotídeo. Considerando as células que vão se formar no final da primeira divisão, que é essa daqui, e no final da segunda divisão, encontramos alelos mutantes em. Bora lá. Aqui, intérfase, né? O indivíduo vai se duplicar. E aí, vai fazer a divisão, a meiose 1. Na meiose 1, eu vou separar os cromossomos homólogos. Então, o que é que vai acontecer? Este cromossomo aqui, ele veio para cá. Este cromossomo aqui, ele veio para cá. Só que antes deles se dividirem, houve o quê? Houve a duplicação. Quer dizer que geraram cópias, né? Se ele estava aqui com essas pintinhas amarelas aqui, com essa alteração aqui nos nucleotídeos, a cópia também veio com essa alteração, certo? Pronto. Quando surgiu essa alteração, houve a segunda divisão, né? Em que vão se separar as cromátides irmãs. Então, veio uma cromátide com alteração nos nucleotídeos para cá, outra para cá. Certo? Para cá, para cá. Considerando as células que se formaram no final da primeira divisão e no final da segunda divisão, encontraremos o alelo mutante em. Vamos passar. Quantas células na B e quantas células na C? Na B, eu tenho alelos mutantes aqui, ó. Alternação dos nucleotídeos em uma célula, na divisão B. E na divisão C, eu tenho em 2 células. Vamos ver lá qual é a alternativa. Na letra B, em uma célula, e em 2 na letra C. Em uma célula na B e 2 na C. Pronto. Alternativa B de beleza. E para concluir nossa aulinha, nossa correção de hoje, para fazer o estudo de um cariótipo, qual a fase da mitose que seria mais adequada a usar, tendo em vista a necessidade de se obter a maior nitidez dos cromossomos em função do seu maior grau de condensação? Bora lá. O cariótipo é o estudo dos cromossomos, tá? De um indivíduo. Para poder fazer esse estudo, é preciso que os cromossomos eles estejam mais visíveis possível. E quando é que ele atinge esse máximo de visibilidade? É quando ele está altamente condensado. Então, onde é que condensa? Qual é o período que está sendo condensado os cromossomos? Lá na prófase. Então, na prófase está ocorrendo a condensação, a compactação desse cromossomo. Então, qual é a etapa que ele está completamente condensado? Quando encerrar a prófase. Quem é que vem depois da prófase? A metáfase. Então, a alternativa é a letra E, de esperteza. Certo? Pessoal, espero que tenha clareado aí as ideias de vocês, tenha ajudado vocês aí no estudo para a prova. Não esqueçam, se organizem, vocês precisam formar uma rotina para poder dar de conta das atividades, dos estudos, das programações. A gente não pode parar pelo bem de vocês. Os professores estão cada um fazendo o seu máximo. É um momento atípico para aluno, é um momento atípico para professor, é um momento atípico para todo mundo. Então, os professores estão tentando fazer o máximo para trazer para vocês a informação da maneira mais clara possível, mas para isso vocês também têm que manter uma certa rotina, tem que ser bem disciplinado em relação às atividades que estão passando para vocês. Depois me contem o que é que vocês acharam desse tipo de aula aí, desse tipo de explicação, desse tipo de correção. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode colocar aqui no comentário. Não esquece, se inscreva no canal e também nos acompanhe lá no nosso Instagram, tá bom? Boa sorte, um grande beijo, se cuidem e até a próxima aula.